As pessoas são moldadas pelo amor ou pela falta dele. Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje irei trazer pela primeira vez o grande diretor norte-americano Clint Eastwood, famoso por dirigir obras como Os Imperdoáveis, Menina de Ouro, Sobre Meninos e Lobos, entre tantas outras que marcaram principalmente as décadas de 90 e 2000. Mas hoje especificamente irei trazer uma obra dele não tão conhecida assim, que se chama Um Mundo Perfeito. E Um Mundo Perfeito vai tratar, resumidamente, de uma fuga de um criminoso chamado Butch, junto com um de seus aliados. E durante essa fuga, eles acabam sequestrando um garoto e planejam ir para o México. Esse garoto que eles sequestram é para que eles tenham um refém. E esse garoto ele é filho de uma senhora testemunha de Jeová. E ao longo da narrativa, nós vamos vendo que Butch é, na verdade, aquilo que eu disse na frase inicial. Que muitas pessoas, né? E que as pessoas, na verdade, são moldadas pelo amor ou pela falta dele. E Butch é uma dessas pessoas que foram moldadas pela falta de amor. Porque Butch, ao longo do filme, ele apresenta um caráter decente. Ele é um criminoso, assim como seu aliado, mas seu aliado demonstra exatamente o contrário. Seu aliado demonstra que é uma pessoa sem caráter. Já Butch não. Butch vê Philip, que é o garoto, como uma possibilidade de ele consertar o seu passado, dando ao garoto aquilo que ele nunca teve, que é amor. E essa história ela é trágica porque essa má formação que Butch teve faz com que todas as tentativas que ele tenha de educar o Philip estejam poluídas por ideais que são não tão corretos assim, né? Mas ao mesmo tempo nós vemos como o Clint trabalha perfeitamente a complexidade que é o mundo. Então, essa relação do Butch com o Philip, ela acaba se tornando verdadeira porque o Butch ele tem uma intenção clara de fazer o bem. Ele tem uma intenção clara de transformar a vida daquele garoto para que o garoto não cresça como ele cresceu. E ao longo do filme é interessante que o Butch ele comete algumas ações que nós não queremos que aconteça. Quando tudo parece que está caminhando para que eles vivam essa aventura, para que eles consigam fugir, o Butch ele acaba caindo em alguns de seus distúrbios, se posso dizer assim, e isso impede, né? Isso vai construindo essa tragédia. E aí entra um outro paradoxo, né? Porque o filme chama Um Mundo Perfeito, mas o que a gente vê na verdade são as imperfeições que há no mundo. E aqui entrando um pouco no arco dos policiais, é possível ver que a falta de caráter também está presente no ambiente daqueles que deveriam lutar pela justiça, como é bem representado no Atirador de Elite. E o Clint, o personagem que ele interpreta, ele é uma dessas pessoas que enxergam a complexidade do mundo ao longo da narrativa, junto, é claro, com a personagem interpretada pela Laura Dern. E enxergando essa complexidade, nós vamos vendo que a compaixão ela vai vencendo o julgamento. Assim como Cristo sentia a compaixão do gênero humano antes de, é claro, julgar,
Os personagens aqui eles vão entendendo também essa realidade. Nesse próximo domingo iremos ver na Santa Missa a liturgia da ressurreição de Lázaro. E essa liturgia ela é muito interessante porque ela vai mostrar Jesus chorando. E isso é o reflexo da compaixão de Cristo, né? E esse filme também, né, já fica aqui uma indicação aí para o domingo de todos. Esse filme, ele é um pouco disso, principalmente caracterizado no personagem do Clint. Essa compreensão do mundo é algo muito verdadeiro, mesmo que filmado de uma forma simples, como o Clint faz. E eu acho que esse é um dos pontos altos do Clint, porque ele faz o básico, né? Ele não é um diretor experimental, ele não é um diretor que vai trabalhar com enquadramentos muito complexos de entender. Ele vai trabalhar com o cinema americano clássico. E o cinema americano clássico ele é caracterizado por plano simples, por plano contra plano, uma fotografia sempre impessoal, né? Nada assim muito semelhante com, por exemplo, o Bergman faz de dar muitos close-ups. Também não é nada muito parecido com o Tarkovsky, que tem planos muito abertos. É o arroz com feijão bem feito, né? Só que o ponto alto do Clint é que ele consegue trabalhar isso com questões muito complexas. Então toda a decupagem, toda a transição de cenas, toda a construção das cenas, elas vão fazer com que ao longo do filme tenhamos reflexões. E retornando aqui à narrativa, o Butch ele vai percebendo que aquilo que ele planejava não dará certo. E aí ele quer tentar fazer com que o garoto não sofra o que ele sofreu, que é a falta de uma infância, que é a inocência perdida, que é esse desejo de ser amado e de viver, né? Viver no mundo mesmo. O Butch, ele viveu, digamos que, num mundo perdido. Ele viveu a representação de um mundo perdido. E é interessante também que no final do filme, o atirador de elite, ele é a antítese daquilo que eu comentei do personagem do Clint. O personagem do atirador de elite, ele quer resolver a situação de forma simples, rápida e perfeita, eliminando o problema. Então, para ele, não há espaço para a complexidade humana, para a história, para a dor, ou até mesmo para a redenção. É uma visão reduzida e impaciente da realidade. E esse talvez seja o ponto que mais faz o mundo ser imperfeito. É as pessoas que conhecem a verdade, tratando o mundo como algo simples, como algo preto no branco, e eliminando qualquer tipo de compreensão, de compaixão. E esse filme ele não se propõe exatamente a ficar com a ficar no plano apenas social, né? Ele realmente toca na alma humana. Ele trabalha questões que devemos levar por toda a nossa vida. Ele nos tira a ilusão, ele nos tira da ilusão de que há a possibilidade desse mundo ser perfeito, porque não há. É até um filme que vai trabalhar por meio do arquétipo de alguns personagens, né? O personagem do Butch,
de certa forma, ele quer tornar o mundo perfeito, né? Consertando o seu passado. A mãe religiosa quer proteger o filho do mal. O policial quer fazer justiça. E Philip quer a liberdade. Todos ali buscam o mundo perfeito. E o filme deixa claro que o mundo perfeito não existe. Esse filme ele é uma porta de entrada, né, para que pensemos além deste mundo. E pensemos, é claro, em tornar o nosso ambiente, tornar a vida das outras pessoas algo baseado na revelação, que é tudo que Cristo nos ensinou. Deixando de lado os nossos desejos de construir para nós um dia a dia perfeito, de se lamentar pelos conflitos que acontecem todos os dias, porque eles vão acontecer e eles precisam acontecer para que nos apeguemos além deste mundo. Quanto mais nós tentarmos viver o céu aqui na Terra, mais distantes estaremos deste mundo perfeito e mais trágicas serão as nossas vidas. Então, fica aí a recomendação do filme e também da leitura desse belíssimo evangelho que leremos neste domingo, que é o da ressurreição de Lázaro, onde para nos dar a vida, né? Lembrando aqui que Jesus ressuscita Lázaro, mas após isso é o momento em que os judeus decidem matá-lo. Então, Jesus nos olha com compaixão, chora por nós, nos dá a vida, ressuscita Lázaro, mas ao mesmo tempo ele terá que pagar um preço por isso. Para que nós tenhamos um mundo perfeito, é necessário que a pessoa mais inocente que já pisou nessa terra tenha que ser morto. Algo semelhante acontece com o Butch, né? Para que ele consiga consertar o seu passado, ele precisa morrer, e só assim que o garoto consegue... O garoto consegue não, né? Ele consegue negociar ali com as pessoas, mas assim, toda a trajetória dele o leva à tragédia, mas a redenção, né? Ela acontece, infelizmente, somente pela morte dele. Somente com um caminho de frustrações. O vídeo é esse. É basicamente isso que eu tinha para falar. Apenas alguns comentários, que é o objetivo dessa série. No último vídeo não expliquei tão bem o intuito dessa série, mas o objetivo é realmente fazer comentários sobre alguns filmes para que, na medida do possível, isso possa despertar o interesse das pessoas em conhecer determinadas obras. Aqueles que já conhecem ter alguns insights para pensar. Espero que ela possa dar frutos. Mais uma vez aqui peço que rezem por mim e compartilhem com seus amigos. Vejo que está surgindo uma grande fandom recentemente do Clint Eastwood. Então pode ser interessante, né? Nos juntarmos aí para comentar sobre sua obra. Fico por aqui e salve Maria.